certeza, que segurança. Nós somos amadas, amados por Deus. Nós temos a marca deste sangue. E é exatamente sobre este sangue precioso, que marcou as nossas vidas, que transformou-nos de forma completa, que nos redimiu, que nos dá a convicção da vitória e que é a arma que nós temos para vencer, a vitória do sangue, a vitória da palavra de Deus. Então, nós temos lido esse texto da primeira carta de Pedro e temos visto muito bem como a Escritura nos fala sobre a entrega de Jesus, sobre o resgate, a redenção que Ele efetivou na nossa vida através do seu sangue precioso. Todos nós sabemos da importância do sangue, tanto para a conservação da vida física. Por isso que nós sempre dizemos: doe sangue, doe vida, porque o sangue é exatamente aquilo que garante a conservação e a preservação da vida física. De igual modo, de forma paralela, nós queremos mostrar biblicamente que a preservação da vida espiritual, a garantia da vida espiritual, está na aliança de Deus com os homens. Desde a antiga aliança, que a antiga aliança foi marcada, foi sancionada, foi compactuado o pacto, a aliança, o testamento, foi efetivado através de sangue de cordeiros, que já apontavam, que já prefiguravam o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, assim como a vida física tem a garantia do sangue para a sua conservação, a nossa vida espiritual é confirmada através do derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão, sem derramamento de sangue não há salvação, porque não há perdão das nossas vidas. Assim está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Então, como disse, desde a primeira aliança, ela foi sancionada com sangues de cordeiro, aquele cordeiro da Páscoa, que foi instituída conforme Êxodo capítulo 12. E quando Jesus chegou para estabelecer a nova aliança, conforme está nos evangelhos, por exemplo, Mateus 26, 28, quando Jesus vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos, Ele institui a Santa Ceia e Ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Então o sangue foi derramado para nós que fazemos a igreja do Senhor. A nova aliança tem a confirmação do sangue precioso de Jesus. E o texto que lemos fala muito bem disso. Vamos ver exatamente nesse texto 3 verdades importantíssimas. Eu daria o foco na verdade da preciosidade do sangue de Jesus, mas Paulo começa falando de uma mensagem preciosa. O primeiro versículo, que é o versículo 17, aliás, Paulo não, Pedro, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 17, ele fala exatamente dessa mensagem, e ele diz assim: uma vez que vocês chamam Pai, na versão que foi lida diz invocai. Então, mostrando exatamente que nós, quando invocamos até a oração do Pai Nosso, nós começamos, como Jesus ensinou, invocando o Pai. Aí Pedro diz: vocês que chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós temos aqui, nessas poucas palavras, uma mensagem grandiosíssima,
o apóstolo vai falar exatamente quando ele diz: vocês invocam, vocês chamam Pai. Então ele está falando de um relacionamento amoroso, de um pai com um filho. Essa mensagem, número 1, a mensagem do amor, de um pai amoroso, de um pai zeloso, de um pai que cuida, um pai que é pastor, que é tudo nas nossas vidas, o Pai Celestial, o Pai Eterno. Então nós invocamos a Ele, nós chamamos Ele de Pai, nós temos essa intimidade com Ele, e isso fala do amor dEle. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar assim: Pai Nosso. Além do ensino de Jesus, nós temos comprovações também escritas pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos. Temos também em Gálatas, que ele fala do Espírito Santo que clama dentro de nós: Abba, Pai. Então nós temos o ensino de Jesus na oração, temos a confirmação do Espírito Santo que confirma dentro de nós, que nos faz exatamente ter a convicção de que nós temos um Pai de amor, e de um amor tão grande que deu o seu próprio Filho Jesus para derramar o seu sangue por nós. Mas o apóstolo continua, não somente Pai, ele continua dizendo: se vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente. Então, vejam, eu disse que é uma mensagem preciosa. Embora harmonizar essa mensagem não seja muito fácil para a nossa mente humana limitada, mas veja, esse Pai de amor, ele também é juiz. Então Paulo diz: ele julga imparcialmente. Por isso que vocês tenham cuidado, tenham temor na vossa peregrinação, na vossa vida terrena, porque o Pai de amor, zeloso, cuidadoso, provedor, que manda aquilo que nós precisamos, ele também é juiz. Mas o que deixa a gente tranquila é que ele é juiz imparcial. Na versão que lemos na corrigida, diz que ele não faz acepção de pessoas. Aqui na NVI fala da imparcialidade. Então, o fato é que a Bíblia toda revela que Deus é um justo juiz, e que o seu julgamento é perfeito, é justo, é cheio de equidade. Ele não tem parcialidade. Não tem, tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, diz que Deus julga com justiça, sem distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Não. Deus nos julga, cada um de nós, pelos nossos feitos, assim diz Paulo, por aquilo que nós estamos fazendo. Então, que façamos o bem, que façamos o mal, podemos ter a nossa vida como queremos, mas tendo uma certeza de que seremos julgados, porque Deus julga e julga imparcialmente. Ele não tem um grupo de queridos e de preferidos em detrimento de outros que ele despreza. Não. Você veja que nesse contexto de salvação, traz-nos uma certeza de que o amor de Deus não exclui a sua justiça. Fato é que é a mensagem da cruz. Por isso que disse, é uma mensagem preciosa. Nesse versículo de número 17, você pode ver a mensagem da cruz, que é a mensagem de amor, por um lado, de um pai de amor, que resolve mandar o seu filho unigênito para morrer. No entanto, uma mensagem de justiça, porque o seu amado filho teve que padecer, porque ele, como um Deus justo, ele exigia, não é? Que um justo, porque somente Jesus, nós vimos isso há 15 dias atrás, que ele de fato, a justiça de Deus exigia um sumo sacerdote identificado, legitimado, capacitado,
qualificado como Jesus. Era um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. E somente Ele poderia fazer isso. Então vocês invocam Ele por Pai, mas saibam que Ele é juiz, que Ele julga imparcialmente. Isso nos dá, como disse, uma tranquilidade, porque Deus não olha aqui para a terra e diz: esses são os meus, eu vou escolher só esse, ou eu vou escolher só aqueles. Ele julga de forma imparcial, no seu amor soberano. Então Ele, na sua presciência, é fato de que Ele já sabia aqueles que haveriam de segui-lo, e Ele então determinou, como diz a sua palavra: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas sempre trazendo à nossa memória a implicação de um juiz imparcial. Isso implica na responsabilidade humana, e que temos um Deus de amor. Glória a Deus pelo amor de Deus, mas glórias também a Ele pela sua justiça. Mas a justiça de Deus nos traz a consciência, nos traz a responsabilidade. Por isso que Pedro diz: tenham temor. Não é aquele medo, não é aquela fobia de Deus, não é isso. É um temor, é reverência, é compreender a soberania de Deus, sua supremacia, sua superioridade, a nossa insuficiência, a autoexistência, a autossuficiência de Deus, e nós, como seres criados, como seres incapazes, dependentes dEle. Então é esse temor. Então façamos o que quisermos, temos livre arbítrio, mas saibamos que Deus julgará todos os nossos atos. Isso é uma preciosa mensagem, ao pensar de que na cruz estava o amor e a justiça de Deus. E isso nos leva, diante do amor, nós precisamos ter fé, crer, amar a Deus. Mas diante da sua justiça, nós precisamos temer, reverenciar, nos submeter, obedecer e dizer: ó Senhor. O amor é a salvação, é o Deus Salvador. E a justiça é o nosso sentimento de saber que nós temos um Senhor. Então, Salvador amoroso, mas Senhor justo, que nós devemos nos render aos pés dEle. Mas é fato que este temor a Deus, também, agora, com o segundo versículo do texto, que é o versículo 18, nós vamos ler novamente. Diz: pois vocês sabem. Então, vocês sabem que Ele é Pai, sabem que Ele é juiz, e vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Versículo 18, 19 e 20 traz uma segunda mensagem poderosa. Então, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação, revelado nestes últimos dias em favor de vocês. Então, esses 3 versículos nos trazem aqui a preciosidade do sangue de Jesus. Os 3 versículos revelam de que a mensagem da cruz de amor e justiça, ela é executada também, ela é revelada, ela é mostrada, essa mensagem de amor e de justiça, através do derramamento de sangue de Jesus. E é por isso que o apóstolo diz: e vocês sabem que não foi com ouro, prata, coisas perecíveis, que vocês foram redimidos da vossa maneira de viver vã. Então o apóstolo Pedro está mostrando como sem Cristo e antes de Cristo, como a nossa vida é fútil. A futilidade, ele diz, a vossa vã maneira de viver. Uma vida sem Cristo, ela é uma vida de futilidades, de vaidade, ilusória,
muito transitória, perecível, temporal. Então, essa maneira de viver, que ele diz que vocês herdaram, aprenderam com os antepassados, de geração a geração, vocês foram aprendendo a viver de forma vã, fútil. Mas agora, eu quero dizer para vocês que vocês foram redimidos e resgatados, não mais com essa moeda de troca do comércio, ouro, prata. Sabe, naquele tempo tinha o comércio de escravos, eles eram resgatados, eles eram redimidos. Pedro fala nesse contexto, nessa cultura, e ele sabe que a moeda de troca, os escravos eram resgatados, quer dizer, eram comprados, eram redimidos, através de moedas, e ele traz a mensagem da nossa redenção, que também estávamos escravos, presos no mundo, presos, dominados pelo pecado, dominados pelo príncipe das trevas. Então ele traz à nossa memória que agora nós somos redimidos, resgatados, não com uma moeda, embora que seja preciosa. Você sabe que minérios como o ouro, a prata, o diamante, são pedras preciosas, então minerais preciosos, mas ele aqui mostra a superioridade. Essa preciosidade humana, tão restrita e tão mesquinha, que valoriza riquezas e bens materiais. Aí Pedro traz um valor para contrapor todos os valores terrenos, fúteis, mundanos, que através das gerações nós somos ensinados ao egoísmo, aos bens materiais. Mas ele traz aqui agora o precioso sangue de Jesus. E eu peço ao Espírito Santo que nesta tarde ele leve ao seu coração tudo aquilo que o sangue de Jesus representa na nossa vida. Por isso que ele é chamado de precioso. Isso que tem sido precioso na sua vida. Que você tem valorizado bens, sexualidade, violência. Quando eu falo sexualidade, eu falo de um tipo de sexo que a nossa sociedade está de forma entregue, não é? O sexo ilícito, o sexo pervertido. Então tudo isso que é precioso na sua vida, quem sabe uma vocação que você idolatra, quem sabe uma religião que você tem. Mas hoje não queremos falar de religião, nós queremos trazer o precioso sangue de Jesus, para que você entenda o valor mais precioso, o que tem de mais precioso na vida espiritual de uma pessoa. Eu disse que o sangue tem um valor enorme, uma importância, e ele é insubstituível, e ele é exatamente que preserva a nossa vida física, mas em relação à nossa vida espiritual, é o sangue precioso de Jesus. Um sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Aquele sangue que ele mesmo disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então esse sumo sacerdote que derramou o seu sangue na cruz, naquele madeiro frio, para que nós pudéssemos reconhecer e entender de que Deus é o nosso pastor, é o nosso Pai, e é exatamente Ele que fez com que Ele estabeleceu, Ele planejou. Esse plano é tanto que o apóstolo diz: com o seu precioso sangue, como de cordeiro, sem mancha, conhecido antes da criação. Ele está falando aqui desse plano infalível de Deus. Como um Pai amoroso, na sua presciência, Deus já tinha escolhido. Diz em Apocalipse que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, na presciência. Então ele já era conhecido, ele era esperado. Os cordeiros que eram imolados lá na antiga aliança, que eram naquele dia da expiação,
que era um símbolo, era exatamente um preparativo. Os pecados eram impunes, porque na verdade, na ignorância, Deus apenas exteriormente dava um tratamento incompleto ao problema do pecado, até que chegasse Cristo para redimir, para resolver de forma definitiva, uma vez. E o escritor da carta aos Hebreus diz: assim como aos homens é dado morrer uma única vez. Ninguém pense que vai morrer uma, duas, três, quatro, 5 vezes, como a reencarnação ensina. A palavra de Deus diz que vamos morrer assim como o homem morre uma única vez. Também Cristo morreu uma única vez para com seu sangue perdoar os nossos pecados. Então Ele, no plano divino, no propósito eterno de Deus, Ele já era conhecido. Esse cordeiro, sabe que aqueles cordeiros eram escolhidos na antiga aliança, cordeiros com aqueles critérios determinados por Deus, como vemos lá em Levítico, os detalhes. Assim também Cristo, como um cordeiro, como diz o apóstolo, cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, um cordeiro apropriado, com um sangue precioso, divino. Sabe que Jesus, como já dissemos, não é? E queremos repetir, Jesus, 100% Deus, 100% homem, mas como homem veio para oferecer o seu sangue precioso. Ele mesmo levou em seu corpo, foi Ele que levou em seu corpo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, Ele levou no seu próprio corpo. Aliás, Pedro, no capítulo 2, versículo 24, Pedro diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então naquela cruz estavam os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas somos curados. Então o poderoso sangue de Jesus, esse precioso sangue que nos redimiu, a palavra redenção, a palavra resgate, que está bem clara aqui no texto, vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo foi a moeda de transação espiritual que Deus então usou para que nós, seus filhos amados, que estávamos escravizados pelo diabo no pecado, então agora o sangue de Cristo, esse valor maior, foi usado. Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, que Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós podemos ver através da cruz a poderosa sabedoria de Deus. Então agora, nós que estávamos como escravos no mundo, somos resgatados, somos adquiridos de novo. E agora saímos do império, da mão do imperador das trevas. E agora, resgatados, comprados, redimidos, perdoados pelo sangue precioso de Jesus, agora nós somos do reino do Filho de seu amor. Fomos transportados. Então aquela moeda de troca, ouro, prata, usada do comércio de então, os escravos, que na época era culturalmente correto, legalmente, mas Pedro faz exatamente esse paralelo. Nós fomos comprados, redimidos, perdoados, resgatados, em troca o sangue poderoso de Jesus. Estamos libertos pelo precioso sangue de Cristo, estamos perdoados, salvos pelo precioso sangue de Cristo. Então vejam a importância. Por isso que falamos da preciosa mensagem da cruz, mas agora Pedro diz precioso sangue. 3 verdades preciosas nesses versículos.
17 fala na mensagem preciosa de amor e justiça de Deus. No versículo 18, 19 e 20, fala no precioso sangue de Jesus, que Deus, na sua soberania, no seu plano eterno, como diz, conhecido antes da criação, mas agora manifesto, diz o apóstolo Pedro, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, que ainda que Deus na sua presciência já sabia do seu plano eterno, mas agora foi manifesto, agora foi revelado por amor de nós. Por isso que quando João, não é? João 1:29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou, atenção, chegou o Cordeiro de Deus que nós esperávamos. Todos aqueles sacrifícios apontavam e prefiguravam sacrifícios da antiga aliança, aquele Cordeiro Santo, Jesus Cristo, que viria para... E João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz também: vimos a sua glória. Então agora ele foi manifesto como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, por amor, por graça, por amor a nós, é que o Pai manifestou o seu Filho, revelou. Agora em Cristo nós sabemos, nós conhecemos, nós entendemos e sobretudo nós cremos. Porque o apóstolo continua, ele diz: ele foi manifesto, ele foi revelado, e pelas suas pisaduras vocês são sarados. Além da redenção, do perdão, da convicção da salvação, ele diz: pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vocês são sarados. Então o bálsamo, o sangue de Jesus, ele é precioso, ele é o melhor, ele é incomparavelmente e infinitamente melhor. Não tem como se comparar o sangue de Jesus com nenhum outro sangue de cordeiros, de pessoas humanas. Não existe, porque ele é o precioso sangue que não somente salva, mas que também cura. Diz que pelas suas feridas, então o bálsamo, enquanto Jesus estava sendo machucado, desprezado, chicoteado, lhe colocavam os pregos e aquele sangue, aquelas feridas que eram feitas, que dali saía sangue. Diz que pelas feridas dele nós podemos ser sarados. E enquanto ele era ferido, o bálsamo era produzido para as nossas feridas. Aleluia, precioso sangue de Jesus. Tem um hino na nossa harpa de várias estrofes, e ele fala: oh, que precioso sangue, oh, que precioso sangue. Se você ainda não creu no poder deste sangue, veja o que diz o versículo de número 20. O apóstolo continua, e o versículo 21, no 20 ele ainda diz: desses últimos tempos em favor de vocês. Esse sangue em favor, na linguagem de Paulo, é gratuitamente e pela graça. Ele enfatiza, é redundante, gratuitamente. Ele não espera nada em troca, é de graça, é um favor, é um dom. Ninguém merece esse sangue precioso. Por isso que o apóstolo diz: por meio dele, é por meio deste sangue, versículo 21, que vocês creem em Deus. Esse sangue veio exatamente nos tornar acessível a Deus. Antes nós vivíamos distante de Deus, porque a justiça de Deus não permitia que nós chegássemos até Ele. Mas agora, como diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, que nós podemos entrar livremente, ousadamente, no trono da graça de Deus Pai, cobertos
lavados na ousadia do sangue de Jesus. Então agora temos acesso a Deus. Agora nós podemos crer em Deus como nosso Pai, mas também nosso Salvador e Senhor. Então vocês creem por meio dele, por meio do sangue de Jesus, por meio de Cristo. Nós cremos em Deus. Eu quero desafiar a ter um único objeto de fé. Por favor, não deposite sua confiança ou sua fé em outros deuses. Não rejeite esse Deus que permitiu que esse precioso sangue estivesse sendo derramado na cruz por nós. Então, o único objeto de fé, essa fé que é preciosa. Se no versículo 17 nós temos uma mensagem preciosa de amor e justiça, no versículo 18 a 20 nós temos o precioso sangue de Jesus. E no versículo 21 nós temos a manifestação de uma fé preciosa. 3 verdades preciosas que você não pode e nem deve rejeitar. Nós, a cada dia que passa, nós precisamos aceitar, conviver, crer, amar cada vez mais esse Deus que ofereceu o seu Filho, o sangue precioso do seu Filho. E o versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Não é qualquer Deus. O mundo está cheio de deuses. Eu estou falando do Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e o glorificou e o levou ao céu, onde lá ele está intercedendo por nós. É nesse Deus, não são esses deuses que o mundo conhece, mas é o Deus que age, o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus e os fez ascender ao céu onde ele está. Diz que ele glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia. O nosso alvo, o nosso foco, é isso que o apóstolo está dizendo. Talvez lembrando do texto, olharam para ele e foram iluminados. Saia das trevas, olhe para Jesus, que é a luz do mundo. E ele diz que agora vocês estão em Deus. Este Deus que nós precisamos crer. Vocês têm fé e esperança. Veja, não é um Deus que somente a gente crê ou tem uma crendice qualquer. É um Deus que também é digno da nossa esperança. O que é isso? É que a nossa perspectiva de fé. Então nós temos que viver uma vida de tal forma que a nossa perspectiva esteja, a perspectiva de vida gira em torno desta fé e desta esperança. Então o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança gira em torno dele. Toda a nossa perspectiva de vida. Por isso que podemos já na terra desfrutar de uma vida perene, de uma vida eterna, pela fé. Então o cristão verdadeiro, ele não é um mero religioso, não. Ele tem uma mensagem preciosa de que o Deus que ele serve é um Deus de amor e é um juiz imparcial. Mas ele também sabe que esse Deus de amor derramou, permitiu que o seu Filho, enviou o seu Filho, deu o seu Filho, como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tenha é uma expressão que nos faz com que já aqui na terra nós possamos usufruir desta imortalidade, da vida eterna, através da esperança que nós cremos nele. A nossa esperança está centrada nele. Tem sido assim a sua vida?
Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, assim tem sido o seu cristianismo? É assim que você crê? Que Deus é um Deus imparcial, que não faz distinção, que não tem um grupo de preferidos em detrimento de outros? É essa a doutrina da salvação bíblica que você tem abraçado? Essa mensagem preciosa de um Pai e juiz imparcial? É essa mensagem preciosa que você tem abraçado? Também você tem crido e usufruído e convivido e vivido debaixo da proteção deste sangue precioso? Você tem os seus pecados perdoados e lava as suas vestiduras neste sangue, nesse ato contínuo? Ainda que Ele nos resgatou e nos redimiu, Ele continua nos santificando. O sangue participa da nossa santificação. Nós somos abençoados pelo sangue de Jesus para a santificação da nossa vida, também pela palavra que nos santifica, pelo sangue de Jesus que nos santifica, pelo Espírito Santo. Então o sangue precioso, mas diante de uma mensagem preciosa e de um sangue precioso, nós precisamos de uma fé preciosa. Aleluia. E essa fé vai ficando mais preciosa ainda quando depurada através das provações, das aflições, em que nós estamos sendo crucificados por amor, morrendo, mortificando a nossa vontade, modificando o nosso próprio eu. Então essa fé vai ficando mais preciosa, assim como o ouro que é depurado. Então, falando de valores, então a nossa fé também é esse valor precioso. Se o sangue é precioso, se a mensagem é preciosa, a fé tem que ser uma fé robusta, uma fé preciosa, uma fé inabalável, uma fé perfeita, centrada nele. As religiões têm buscado obstacular o precioso sangue, obstacular a nossa chegada ao único Deus, e criam-se deuses, criam-se santos, tantos superstições, crendices para desviar o nosso alvo. Mas uma fé preciosa, ela é focada no sangue precioso, ela é focada na mensagem da cruz, a mensagem preciosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo sangue poderoso de Jesus e pela fé que o Senhor nos tem dado neste sangue precioso, então podemos concluir exatamente mostrando de que a preciosa mensagem da cruz, a preciosa mensagem de amor e justiça que emana do Calvário, nos revela um precioso sangue, o sangue de Jesus, que é incomparável, que é infinitamente mais precioso do que qualquer outro sangue. Falamos da importância do sangue na vida física, mas na vida espiritual nós precisamos desse sangue precioso que vai nos garantir vida eterna. Sem ele dá uma vida eterna, e isto produz em nós este amor, esta fé, esta esperança, e não podemos fugir, não podemos recuar. Por isso podemos cantar a convicção dos amados. Qual é a convicção dos amados? Você podia cantar aí, Dinha, onde você está? Vamos cantar primeira estrofe e o refrão do hino. Amada, nós somos amados. Por favor, não vamos rejeitar este amor. Vamos usufruir, vamos viver, vamos vivenciar a mensagem da cruz. E sobretudo também levar a mensagem da cruz, como diz o hino 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas vamos cantar logo, amada. Vamos cantar juntos. Não abra mão do que o Senhor te deu. Ele deu o seu filho, Ele deu o seu sangue. É joia preciosa, propriedade de Deus. Aleluia. Por onde você passa, algo que chama
Aleluia, sua vida há um santificada. brilho especial. Você é luz. Que o mundo fica sem Você entender. é luzeiro do porque universo. na verdade existe em você. É a presença de Jesus quem te reflete esta luz. Você tem a marca do sangue que foi vertido lá na cruz. Precioso de Em Jesus. Cristo tens um bom perfume. Aleluia. Não queira jamais abrir mão desta tão grande salvação. Tua vida é de Deus, quem te escolheu foi Deus. Estás nas mãos de Deus, teu sustento é Deus. Quem te ampara é Deus, quem te guarda é Deus. Quem te trouxe hoje aqui, tu sabes que foi Deus. Quem te ampara é Deus, quem te guarda é Deus. Quem te dá força é Deus, é Deus, é Deus. Deus conhece tua vida, é Deus quem te livra, és amada de Deus. Que prazer, que satisfação, que felicidade. Nós somos amadas, nós somos amados de Deus. Mas este amor nos traz um sentimento, este amor implica uma responsabilidade. Nós devemos temer a Ele, devemos nos submeter a Ele. Este amor por Ele, não somente a alegria, a satisfação, a felicidade da vida eterna, mas também uma gratidão, ações de graças e reconhecendo o seu senhorio sobre a nossa vida. Essa mensagem é tão forte que nós precisamos proclamar. 291 da harpa, vamos cantar. Rude Cruz se erigiu, primeira estrofe e o coro, pode cantar daí mesmo. Rude Cruz se erigiu, Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. a cruz dói, a cruz envergonha. Mas contemplo esta cruz, Preciso ver além, porque nela Jesus deu a vida por mim, aleluia, pecador. a vida por nós, todos os pecadores. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Mensagem É preciosa. morrer, teu amor proclamar. Aleluia, proclamemos esta mensagem. Levarei eu também minha cruz. Quem quiser vir após mim, Depois tome cada dia a sua cruz. coroa trocar. Coro, repetindo o coro. Sim, eu amo Baixinho, baixinho. Nós devemos amar a mensagem da cruz até morrer, eu amo ser fiel até a morte proclamar. e proclamar este amor, Levarei levar a cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. é por Aleluia. coroa. Seja um seguidor de Cristo. Tome a sua cruz. A cruz é o Sim, passaporte. eu amo Você a vai trocar por uma mensagem coroa. Não reclame da sua cruz. Siga é morrer, levando, sacrificando, mortificando sua própria vontade até a morte. Proclame essa mensagem. Levarei Aleluia. eu também Levaremos a nossa cruz. minha cruz. Levaremos, levemos É por até coroa trocar. Amém, amém. Se como Jesus morreu, ressuscitou e foi exaltado, como diz Filipenses capítulo 2, e está no trono de glória excelsa, intercedendo por nós a Deus,
nós também, mortificando a nossa carne, tomando a nossa cruz de cada dia. Um dia, esta cruz é como um passaporte, vamos trocar por uma coroa. Você espera nisso? Você tem essa esperança? Renove a sua esperança. Que o Senhor nos ajude. Nós queremos fazer uma oração agora por você que está aí para Jesus. Se você não tem a certeza dessa salvação, para o Senhor estar colocando no seu coração a convicção desta salvação, que você aceite essa mensagem da cruz, que você aceite esse precioso sangue de Jesus, que você receba esta preciosa fé. Mas também vamos orar para Jesus estar curando. Se você tem uma enfermidade e você crê no poder do sangue de Jesus, Ele pode estar te curando nesta tarde também. Então vamos orar por salvação, vamos orar por cura divina, para que o Senhor esteja lhe abençoando, não somente fisicamente, sabe, porque a vida física ela é passageira, mas abençoando sobretudo espiritualmente, com a bênção da salvação, da convicção, da renovação, porque o novo, nascemos de novo, mas precisamos de uma renovação.